17 horas e 20 minutos, um sol para cada goiano, 36 graus à sombra, uns 38, 39 fora dela. Mas não vamos falar sobre clima, né? Ele tá ruim, mas tá ruim para todo mundo, menos para quem mora no Nordeste, né? Vamos continuar falando sobre petróleo. Vamos começar assistindo esse vídeo aqui, mostrando o que o governo Bolsonaro e os militares fizeram com a Petrobras. Sabe, não bastasse o que o Michel Temer, do MDB de São Paulo, fez, que é praticamente entregar o pré-sal de graça e abrir mão até dos impostos, porque ele isentou os ladrões do nosso petróleo de pagar imposto por 40 anos, que é o tempo que vai durar o pré-sal. Então, o Michel Temer fez isso. Ele praticamente entrega o petróleo brasileiro na mão de estrangeiro, mas ele não estava satisfeito. Não estava satisfeito. Além disso, quem nos roubou esse petróleo vai estar isento de imposto por 40 anos, que é o tempo que o petróleo vai durar. Então ele foi eleito na chapa da Dilma Rousseff com a promessa de que os impostos do pré-sal, que os lucros do pré-sal, que pertencia à Petrobras, seriam distribuídos em saúde e educação. O que que aquele filho de uma fez? Entrega o pré-sal para os estrangeiros. Aí você pensa, bom, os lucros do pré-sal não vão mais para saúde e educação, mas pelo menos ficam os impostos. Nananina não. Eles foram isentos de impostos, foram isentados de impostos. Não vão pagar imposto nenhum por 40 anos. Por que 40 anos? É o que o pré-sal vai durar. Então isso foi o Michel Temer que fez. Mas já o Messias Bolsonaro, aquele maldito, fez pior. Com o Paulo Guedes. Teve ano em que a Petrobras enviou como dividendo 118% do lucro. Mas como foi possível pagar de dividendo mais do que a empresa lucrou? Simples. Ele se desfez de patrimônio, se desfez de ativo, começou a vender patrimônio da Petrobras. Para quê? Para transformar o dinheiro da venda em lucro e mandar como dividendo para o estrangeiro. Entende? Que Paulo Guedes e Jair Messias Bolsonaro fizeram? Foi isso. Correto? Bom. Aí, bom. Péssimo com Michel Temer. Horrível com Bolsonaro. E aí aparece no fim do governo do Jair, e ingressa no governo do atual presidente da República, o verdismo ongueiro. As fadas da floresta, os indígenas da Shopee, né? Eu mostrei num videozinho aqui, vou até mostrar, passar para vocês, o trecho que mostra as ONGs patrocinadas pela Fundação Soros. Isso é prestação de contas da própria Soros. Vocês vão ver muita gente conhecida aqui, muita gente conhecida. Olha só, está pronto, todo mundo viu, né? Vamos ver também essa outra história que está acontecendo nesse exato momento. Os verdistas zongueiros, indigenistas, né, indígena da Shopee, fadas da floresta, toda essa cátedra, eles estão muito preocupados com os modos de vida ancestrais. Nós já falamos sobre o que é modo de vida ancestral, né? Passar fome, viver à base de açaí e mandioca, sem vacina, sem energia elétrica, o modo de vida que eles abandonaram. Alguns vieram do Acre, alguns vieram do Amazonas, alguns vieram do Pará, alguns vieram do Mato Grosso, mas está todo mundo no Rio, São Paulo ou em Brasília. Em apartamento confortável, com ar-condicionado que eu não tenho, e MacBook, né? Defendendo os povos da floresta, que eles deixaram, claro, né? Que eles rifaram. Veja só que coisa interessante.
A França está explorando o petróleo da Guiana Francesa. A Exxon está explorando o petróleo da Guiana. Com certeza tem alguém explorando o petróleo do Suriname também. E lá não tem fada da floresta, não tem verdista ongueiro, não tem indigenista da Shopee, não. Lá não tem nada disso, não. Agora, no Brasil, na parte brasileira, o Amapá, virtualmente a Guiana Portuguesa, no Brasil tem muito petróleo, né, na Foz do Amazonas. Mas aí no Brasil, o indígena da Shopee, o psolista, a fada florestal, o ongueiro, não, aí não pode, né, explorar o petróleo, porque vai destruir as comunidades ancestrais, vai arrebentar. Qual que é o nome do trem que eles falam que tem lá mesmo? Coral, isso, vai arrebentar os corais. Engraçado que no Suriname, na Guiana Francesa não tem nada disso, só tem no lado brasileiro. Aqui não pode explorar. Tem que esperar aparecer um novo Michel Temer ou um novo Jair Messias Bolsonaro para entregar essa parte que não foi entregue para a mão dos estrangeiros. Certo? É impressionante isso, né? Cadê os defensores do meio ambiente nas Guianas? Cadê eles? Não tem? Cadê os defensores dos indígenas nas Guianas? Nenhum? Não tem Anistia Internacional, Associação Marielle Franco, Instituto Socioambiental, né? Não tem nada disso lá, só do lado brasileiro. Então parece que os corais só vão até a Foz do Oiapoque, né? Da Foz do Amazonas à Foz do Oiapoque. Passou a Foz do Oiapoque, acabaram-se os corais das Guianas. Acabou-se os indígenas, né? O indígena só vive até o Oiapoque. Atravessou o Oiapoque, acabou o indígena. Parece que é isso que estão trabalhando duro para nos fazer acreditar, né? Na boa, né, gente? Por favor. Como a gente estava dizendo, nós estamos em guerra. Já falamos isso há muito tempo. Estamos em guerra. E como a gente também já vem dizendo há muito tempo, não é uma guerra travada necessariamente com armas. Quem está segurando essa barra é a Federação. Bielorrússia, o Irã, apoiado pela República Popular Democrática da Coreia, pela República Popular da China. E eles estão no campo de batalha. Mas nós já explicamos que a economia ocidental, a economia americana, a economia capitalista, depende brutalmente do petróleo, dos preços do petróleo. Nós falamos isso no outro vídeo, que os Estados Unidos estão a milímetros de uma ruptura do mercado imobiliário. Vai acabar acontecendo, Olha o sol. Meu Deus do céu, gente. Eu não sei, não dá para vocês sentirem do outro lado, mas realmente está fazendo 39, 40 graus. Tá ali. Mas aí é outra coisa. Eu ganhei do pessoal do canal um ventilador. Me mandaram o Pix para comprar um ventilador. E tem uma lojinha logo ali na frente, humildezinha, mais limpinha, que vende. Então é só seguir adiante na avenida que eu vou achar um ventilador para me comprar. E aí hoje eu acho que eu consigo fazer uma live. Não estava conseguindo porque o calor é absolutamente insuportável no meu barraquinho. Pé direito baixo, como são os barracos. E na prática quase que um forno crematório. Difícil. Mas hoje eu vou comprar um ventilador. Na graça de Deus Pai, né? Tá difícil, gente. Ali é um sol para cada Goiânia, aquele é o meu.
gente tem que passar com cuidado aqui porque o pessoal das fábricas está saindo. E aí o trânsito não pode vacilar. Espera só um momento. Pronto. Tá difícil. Mas vamos lá. Você tem a crise do mercado imobiliário pedindo para estourar. Por que pede para estourar? Porque não estão sendo construídos novos imóveis. As taxas de financiamento estão muito altas. As pessoas nos Estados Unidos não querem trocar hipotecas antigas com juros baixos por hipotecas novas, com juros altos, evidentemente. Então, se elas não trocam de hipoteca, não tem mais espaço no mercado imobiliário, né, na indústria da construção civil. A pessoa, gente, faz sentido, a taxa de juros do mercado imobiliário é muito baixa. E agora elas estão muito altas, porque os juros subiram. Eu já expliquei que a taxa do mercado imobiliário tem que ser mais alta do que a taxa de juros referencial da economia, ainda coloca 3%. Certo? Isso tem que ser o mínimo. Então a taxa do mercado imobiliário, ela tende a ser sempre mais alta que a taxa do mercado financeiro. Como o mercado financeiro está cobrando taxas cada vez mais altas, a consequência lógica é que ninguém está querendo novas hipotecas, porque os juros estão muito altos. Então as pessoas seguram as antigas. Os Estados Unidos sempre têm empobrecido muito. E faz anos que eles estão usando... Ah, meu Deus, é ali, eu já estava passando, batido pela loja de... Perdão, gente, normalmente eu sou até atento, mas... 40 graus centígrados e eu vou desmaiar. Jorge Ben, né, que cantava isso. Jorge Ben. Vou lá atrás do meu liquidificador. Não! Peraí, tô ficando. Ventilador. O que era 150 era esse pequeno. Esse aqui é 220, o grande. E seja o que Deus quiser, vou levar o grande mesmo. É isso. Comprei o ventilador. Era 150, subiu para 160. Mas aí ele mostrou o maior e ligou ele para mim, viu o tanto que ele refresca. Comprei um de 210. Seja o que Deus quiser. Né? Não pode ficar chorando, não. Pera aí. Nossa. Tá na hora do... O trânsito agora aqui fica complicado, gente. Deixa eu só chegar na ferrovia, porque eu posso andar despreocupado. Só tem que preocupar com o trem, né? Na hora que eu sair daqui. A gente continua a nossa análise quando estiver num ambiente mais... Se bem que aqui ninguém vai, né? Continuando então. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Qual que é o nome desse troço? Mundial. O que eu tinha visto outra vez era um Britânia. Mas esse Mundial também é uma marca boa. E é o maior. Essa besta, gente. Aquele ali é o responsável, danadinho. Sol. Nós estávamos falando da questão do mercado imobiliário, não é? E aí veja como é que são as coisas. O mercado imobiliário está profundamente conectado com a questão da taxa de juros. Taxa de juros aumentando, os custos do mercado imobiliário aumentam. Só que a taxa de juros aumentando, o desemprego sempre cresce. Porque os custos de empréstimo para atividade econômica também ficam mais altos. E aí o investimento diminui. O investimento diminui, a geração de emprego cai. O emprego caindo, além de você aumentar o desemprego, você tem uma baixa salarial. Tudo isso impacta negativamente no mercado imobiliário, certo? E os preços estão muito baixos. A perspectiva futura é horrível. Mas o problema do mercado imobiliário é que você não sabe direito quando ele vai quebrar. Você sabe que ele vai,
nós estamos numa situação muito próxima da de 2008. Deixa eu até colocar um vídeo aqui, ressaltando isso. Pronto, olha o solzinho. Então, mercado imobiliário, de horror, mas não dá para saber quando de fato ele vai quebrar. Certo? Então, você tem a questão da taxa de juros elevada e vai piorar. Por que vai piorar? É por causa de outro problema, o endividamento. O endividamento nos Estados Unidos está muito alto para tentar conter a inflação. Tá vendo? Mais um problema. Para tentar conter a inflação, que já está em nível real em mais de 11,5%. Já mostramos um vídeo em que se comenta a questão do empobrecimento geral do americano. Por que esse empobrecimento geral? Porque o dinheiro não dá mais para comprar as coisas que dava para comprar antigamente. Isso é inflação. Inflação causa empobrecimento, principalmente para os trabalhadores. O custo inflacionário, ele é pago pelos mais pobres. Os mais ricos têm como investir. Aqui tá difícil, aqui você não pode vacilar. Aquele carro ali também vai virar para cá. A gente vai esperar. Vou atravessar bonitinho. Nós vamos para a ferrovia, porque aí é mais seguro. Não tem perigo de eu ser atropelado. Pronto. Aqui agora estamos de boa. Só não pisar em caco de vidro que dá tudo certo. Ufa. Vamos continuar. Então, Fê, é uma série de problemas que se acumula. Eu até coloquei um videozinho falando dessa questão da inflação nos Estados Unidos. Deixa eu colocar outro aqui. Então vocês viram que a população está empobrecendo porque a inflação subiu muito. Quando você fala o dinheiro que dava para comprar as coisas antigamente não está dando mais para comprar as mesmas coisas, ou o dinheiro compra cada vez menos coisas, você está descrevendo a inflação. Para conter essa inflação, os liberais só conhecem uma ferramenta: aumentar a taxa de juros. Além disso, a taxa de juros é uma suposta solução para outro problema. À medida que a economia mundial se desdolariza e o risco dos Estados Unidos aumenta, diminui a percepção de que os T-bonds são investimentos seguros, inclusive porque eles estão perdendo liquidez. Aí veja só o problema. A nova taxa de juros está ficando cada vez mais alta. E isso tem transformado em mico quem estava com T-bonds antigos, bônus do Tesouro de antigamente. Por quê? Esses bônus do Tesouro antigamente pagavam um juro muito baixo. Aí você pode falar, isso é bom para o governo americano, que nesses títulos de antigamente ele paga poucos juros. Ora, em teoria, porque o problema aí não é nem o governo, são os bancos. Muitos bancos, porque esses T-bonds eram muito líquidos, podiam ser vendidos a qualquer momento pelo valor de face, perderam muita liquidez. E perderam simplesmente porque os novos T-bonds pagam juros melhores. Então ninguém quer os antigos. Você só vende os antigos reduzindo o valor de face. Então, se você tem um banco 100 bilhões em T-bonds antigos, 5 anos atrás você venderia 100 bilhões em T-bonds por 100 bilhões. Hoje, se você quiser vender, você vai achar o quê? 90 bilhões neles. Então, quem tem os T-bonds, essencialmente bancos antigos, está com um mico na mão que está desvalorizando o patrimônio. Não só os novos T-bonds não rendem o suficiente para pagar a inflação, que já está em nível real a mais de 11% ao ano, como sequer você consegue vender ele pelo valor de face. E ainda demora para vender, ou seja, perdeu liquidez. Então, ao mesmo tempo que você aumenta a dívida em juros caros, para um nível que já está estratosférico, os Estados Unidos já estão gastando mais de 1 trilhão por ano só em pagamento de juros, está virando uma espécie de Brasil. Você torna esses T-bonds antigos, à medida que os novos valem mais, os T-bonds antigos, repito, viram mico. E os bancos que têm trilhões deles correm um risco severo de quebrar, porque a percepção geral é que eles não têm liquidez. E liquidez é tudo que um banco precisa. Se ele não tem nem liquidez, camarada, já era. Certo? Então, ao mesmo tempo que essa taxa de juros impacta negativamente a economia, porque torna muito caro investir, torna difícil consumir,
impacta o governo, porque você aumenta a dívida pública, e você impacta os bancos que lastrearam as suas reservas nesses T-bonds antigos. Então você, com respeito, né, perdão pela uma palavra, fode a economia como um todo. Mas quando isso vai quebrar? Aí é o problema. Ninguém sabe. Sabe que em algum momento vai dar ruim. Mas que momento é esse? Então, né? Bom, aí vamos à questão do mercado acionário. Bolsa de valores. A bolsa está subindo. Não está subindo. Não está subindo. A bolsa, na verdade, está caindo, principalmente em relação à inflação. O que está subindo é meia dúzia de ações de empresas de alta tecnologia ligadas à inteligência artificial. Certo? Essas empresas estão tendo alta na Bolsa de Valores. Mas as outras, a maior parte da economia, 95% da economia, está rendendo menos que a inflação ou perdendo para a inflação. Então a Bolsa também está numa situação muito ruim. Certo? Muito ruim, sem perspectiva de melhora, porque a economia como um todo faz mal. Então, mas quando a Bolsa vai quebrar? Aí, mais uma vez, o problema é sempre. Você sabe que vai quebrar, mas quando? Né? É nesse sentido, camaradas, que entra o petróleo. Nós sabemos quando o petróleo vai quebrar a economia do Ocidente, a economia americana e a economia mundial. Quando ele atingir $120 o barril, aí nós temos um valor. Nós temos um número mágico. Quando o preço do petróleo atingir $120 o barril, a economia dos Estados Unidos quebra. Entra em colapso. Que simplesmente ela não suporta o petróleo a $120. Os custos de energia se tornariam tão proibitivos, a inflação se tornaria tão mais alta por causa disso, que aí a economia entraria em colapso. Gente, eu vou ter que parar, porque o celular está avisando hiperaquecimento. Vou ter que fechar. Perdão. Saudações em Goiás, 5 horas e 42 minutos. São 24 graus. Ai, tem um gatinho. Enfim. É estranho eu... depois de um dia, mas deixa ser. O celular deu superaquecimento. Ontem estava muito quente. E aí eu tive que, quando eu cheguei em casa, eu coloquei ele na geladeira, ele voltou a funcionar. E evidentemente eu só posso retomar hoje, né? Porque a gente tá andando. Eu tô indo comprar pão pro bando e levar um ventilador que eu ganhei do grupo para minha mãe, porque o ventilador que eu havia ganho, né? Um mutual nosso no Twitter falou: vou te mandar um ventilador. Nossa, eu não imaginava que era o ventilador. Parece que o ventilador tem até controle remoto e é poderosíssimo. Aí eu vou levar esse aqui para minha mãe, porque minha mãe é uma senhora de idade e todo mundo é filho. Às vezes eu não sou pai, nem você nunca. Tem gente que não é mãe, também não vai ser, ou ainda não é, mas todo mundo é filho. Tá muito quente e eu ver a minha mãe tendo que molhar a toalha e jogar embaixo dela para conseguir dormir, é triste. Eu sofria com isso. Então eu vou levar esse ventilador para ela e pegar o outro que eu ganhei também. Esse aqui custou R$220 e eu consegui comprar graças a 150 doado por Pix pelos membros do canal. E o outro, como eu disse, eu ganhei do Mutual, do Twitter, do X, né, a rede social lá. De toda forma, eu estou muito agradecido e muito feliz com todo mundo, mas eu tenho que cuidar da minha velhinha do jeito que eu posso. Então, estamos indo comprar pão e ir para lá. Bom, vamos voltar do que nós estávamos falando, né? Ontem, antes de sermos interrompidos pelo calor. Nós havíamos dito que existe um número mágico, o ponto no qual os Estados Unidos quebram. Esse número é o petróleo a $120.
se todos os indicadores horríveis dos Estados Unidos vão se acumulando, estão acumulados, estão reunidos, e por conta da farsa, que é farsa, que é a teoria macroeconômica, os Estados Unidos não quebram. No entanto, existe um número do qual eles não podem escapar, que é exatamente esse do petróleo a 120 dólares, que é o dobro do que eles esperavam. Desse número eles não escapam. Mas aí existe um outro problema, existe uma outra questão, que é a seguinte. Dois países visivelmente estão trabalhando para chegar nesse número. Ontem na live nós fomos acompanhar o preço do petróleo do tipo Brent ao vivo. Eu imaginando que ele estava como a última vez que eu vi, né? 84 dólares, o que já era 40% a mais do que os 60 que eles estavam esperando. Mas não, ele não estava em 84 dólares, ele estava em 92 dólares. Uau! Nós, inclusive, explicamos por que ele subiu tanto. A Rússia, principalmente, mas também a Arábia Saudita, tem tomado medidas consistentes no sentido de promover o aumento dos preços do petróleo. A Arábia Saudita retirou 3 milhões de barris da sua produção diária e, evidentemente, com 3 milhões de barris de petróleo todos os dias a menos, consequências vão existir. E a consequência é a diminuição do preço, porque a demanda do petróleo não pode simplesmente ser reduzida em 3 milhões de barris, né? Isso não existe. O segundo motivo é a Federação Russa, que anunciou que só venderia petróleo e derivado para 4 países, amigos dela. A Bielorrússia, o Cazaquistão, o Quirguistão e um quarto país, que eu não me lembro bem se é o Tadiquistão ou o Uzbequistão. Acho que é o Uzbequistão. Então os 4 amigos vão receber petróleo, o resto do mundo não. Mas aí nós explicamos na nossa live que isso é uma medida. A Rússia, poucos dias antes, e evidentemente não de forma coincidente, né, ela sabia o que estava fazendo, anunciou que 30 países do mundo poderiam entrar no mercado de capitais russos, no mercado de capital russo. 30 países. Entre eles o Brasil. Também Cuba e Venezuela. 30 países, vocês estão convidados a participar do nosso mercado de capitais. Uma atitude surpreendente e inexplicável na hora. A Rússia abriu o mercado de capitais, mas para quê? Aí você junta com a segunda notícia, que ela não vai vender mais petróleo e combustíveis para países que não sejam os amigos dela. Aí você junta as duas coisas e entende. O que ela está fazendo, na verdade, é um ultimato. Falou assim, na verdade, não é que nós não vamos vender petróleo para outros países, é que esses países pagam em rublo. Quem quiser comprar petróleo, que pague também em rublo. Mas como pagar em rublo? Simples. Comprando rublos. E onde comprar rublos? No mercado de capitais da Rússia. Traduzindo, a Rússia está internacionalizando o rublo. Da mesma forma que a Indonésia está internacionalizando a rúpia indonésia e a Índia está internacionalizando a rúpia indiana. A Federação Russa está fazendo a mesma coisa. Querem um rublo como moeda global. Não global, mas sendo aceito por países do mundo inteiro. Certo? Não vai ser, evidentemente, a top das galáxias. Esse papel é do renminbi. Mas ela quer uma moeda de aceitação mais universal. E o que garante que o Brasil, por exemplo, vai comprar rublos? O Brasil precisa de diesel. Graças ao Miguel Temer, do MDB do estado de São Paulo, o pré-sal foi praticamente doado. Foi roubado dos brasileiros e doado para empresas estrangeiras. Não mais nos pertence. E graças a Jair Messias Bolsonaro e ao ministro dele, Paulo Guedes,
a Petrobras foi vilipendiada. Refinarias foram vendidas, entregues em troca de joias, é o que tudo indica. Certo? Então nossa capacidade de refino diminuiu drasticamente. O Mijair e o Guedes entregaram patrimônio da Petrobras sem motivo algum. Não, na verdade teve um motivo. Aumentar artificialmente os lucros e os dividendos transferidos para estrangeiros. Certo? Esse é o motivo. Então, para aumentar a receita dos estrangeiros que já tinham roubado o petróleo, as jazidas com Michel Temer, agora eles queriam também roubar a Petrobras e os lucros da Petrobras. Foi por isso que o preço do combustível ficou tão caro. E é o que consta, parece que ele ficou nervoso com o Paulo Guedes depois, né? Falou que o Lula, assim que entrou, começou a diminuir o preço do combustível. Aí ele ficou nervoso. Parece que ele é tão burro, mas aquele homem é tão burro, que não entendeu que a Petrobras estava sendo roubada. Ele não entendeu que a Petrobras estava sendo roubada. A inteligência dele não era suficiente para fazer uma relação de causa e efeito. Certo? Ele é imensamente burro. Eu acho que na presidência do mundo nunca teve um presidente tão burro quanto o Jair Messias Bolsonaro. Ele provavelmente foi o presidente mais estúpido de qualquer país. Eu creio que em qualquer tempo, porque uma desgraça daquela foi eleita. Um rei, um imperador, um maluco qualquer que chega ao poder sendo burro pela violência, ok. Não tem muito que você possa fazer, mas um povo eleger um completo asno, aí, gente, aí é outra história, né? A inteligência do Mijair é limítrofe, é nítido isso. Ele não sabe ler, ele não consegue concatenar ideias, ele não consegue formular conceitos, raciocínios. E mesmo assim o povo brasileiro elegeu aquela desgraça. É claro que isso ia ter consequência. Passar um troço desse para trás é muito fácil, e foi o que o GEG fez, né? O GEG fez. O fato é que a gente ficou sem petróleo. Então a gente precisa de importar combustível, principalmente diesel. Não precisa dizer a utilidade do diesel, né? Então, precisando de importar diesel da Rússia, o que o Brasil vai fazer? O caminho a Rússia abriu. Vai ter que comprar rublos. E muitos países, se quiserem comprar petróleo e derivado, vai ter que comprar rublo. Então o rublo vai se tornar uma moeda de aceitação internacional. Pro bem ou pro mal. A não ser que você não queira mais comprar petróleo, gasolina e ou diesel. Não tem escolha, na verdade. Vai ter que comprar. O rublo foi internacionalizado, com sanção e tudo. Foi uma jogada de mestre. Porque não apenas você ri na cara dos Estados Unidos com as sanções deles, você desdolariza a economia mundial, porque o que agora só vai poder ser pago em rublo, antes era pago em dólar. Certo? Isso vai colaborar para a desdolarização, que é o principal problema dos Estados Unidos hoje. A principal ameaça. E não só isso. Você ainda internacionaliza a moeda da Federação Russa. Foi uma jogada brilhante, de mestre. Provavelmente o Glaziev, a Elvira não é uma pessoa muito fã dessas heterodoxicidades, não. A Elvira não. A Elvira é presidente do Banco Central Russo. Provavelmente foi uma ideia do Glaziev. Brilhante. Agora, a malignidade da coisa, porque estou falando do ponto de vista dos States, né? A malignidade da coisa vai muito além disso. Porque os russos, ok, eles não são um povo como o chinês. O chinês é essencialmente um povo de comerciante. Você não mata o próprio cliente. Mas os russos são um povo de guerreiros comerciantes. Eles também fazem negócio. E eles engolam muito sapo. Eles estão vendendo, por exemplo, fertilizante para os Estados Unidos como se não houvesse amanhã. Então, os russos são um povo muito razoável. Muito razoável. Agora, eles não têm uma paciência infinita. Certo? Eles não têm a paciência infinita. Aqui, ó, meu celular. Eu lembro bem, porque era perto
do Taticos, que é o lugar onde eu compro refrigerante, sempre que eu tenho dinheiro. Foi aqui que ele travou, por causa do calor. Hoje vai ser mais quente do que ontem, é o que tudo indica, mas agora eu tenho um ventilador. A grande questão aqui é que a atitude russa e saudita foi muito mais maquiavélica do que pode parecer. Porque esses dois países tinham um problema. Os Estados Unidos são uma ameaça existencial para todos os muçulmanos do mundo. E o Bin Salman, gente, nada que tira da minha cabeça que ele não quer ser apenas rei, ele quer ser califa. E aí, um país que está muito causando problema para a Arábia Saudita, o Catar, e outro país que há muito vem passando raiva e vergonha nos árabes e também prejudicando os planos da Arábia Saudita, que é a Jordânia, eles vão ter que ser repensados. E disso talvez surja a Arábia. O país ganharia mais uns 12 milhões de habitantes, né? O PIB até cresceria por causa do Catar, mas a renda per capita cairia, porque a Jordânia é pobre. Por que a Arábia Saudita quer a Jordânia? Basicamente porque ela faz fronteira com a entidade sionista. E a Arábia Saudita já controla Meca e Medina. Fazendo fronteira com a entidade sionista, ela pode transformar a entidade sionista na Palestina, livre. Evidentemente isso não vai ser feito pela via da conversa. E aí, bom, ela que já controla 2 das 3 cidades sagradas do Islã, pode muito bem controlar a terceira, que é Jerusalém Oriental, que é contígua à Jordânia. Certo? E aí, mais do que rei, ele se tornaria um novo califa, protetor do islamismo. Só que o islamismo, os muçulmanos, a Ummah, tem um inimigo. Os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América mataram entre 5 e 6 milhões de muçulmanos desde o fim da União Soviética. E se você considera desde 1979, mataram muito mais. Na guerra Irã-Iraque, só o Irã perdeu 1 milhão de vidas. E aí, teve a primeira guerra do Golfo, a segunda guerra do Golfo, milhões de iraquianos foram mortos. Teve a intervenção na Síria, que o dedo, a mão, o braço dos Estados Unidos. O Afeganistão, 20 anos de guerra. A Líbia. Os Estados Unidos vêm assassinando muçulmanos há muito tempo, em grande escala, sob os mais variados pretextos. Nenhum país, eu creio que na história, assassinou, desviveu, né, tantos muçulmanos quanto os Estados Unidos da América. Nunca, nem os cristãos da época das cruzadas, nem os mongóis, na época da invasão de Bagdá, nunca houve um país que desviveu tanta gente do Islã quanto os Estados Unidos da América. Certo? Então, os Estados Unidos da América são uma ameaça existencial a todos os muçulmanos desse planeta. E hoje esse planeta tem 2 bilhões de muçulmanos. Se alguém pode fazer alguma coisa, é exatamente a Arábia Saudita. Mas a pergunta é, a motivação eles têm. Visivelmente o Bin Salman quer ser califa. Mas e o meio? Os Estados Unidos podem ser destruídos pela Arábia Saudita a hora que a Arábia Saudita quiser. A hora que a Arábia Saudita quiser. Porque ela pode simplesmente dizer: não vamos mais vender petróleo em dólar. E aí acabou para os Estados Unidos, acabou para o dólar. É o dólar que sustenta os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda estão de pé porque eles têm moeda de reserva. Se a Arábia Saudita fala, não vamos vender mais petróleo em dólar, os Estados Unidos acabam. O problema é, você acaba com os Estados Unidos, mas leva o mundo junto. Mas aí eu creio que eles já tiveram a solução para isso, é uma ideia genial. Qual a ideia? Assim, não. Quanto está o barril do petróleo em reais? 267 reais. Quanto está em renminbi? 648 renminbi? Nós vamos fazer o seguinte, por um mês,
Vamos escolher algumas moedas, evidentemente, nada contra meus irmãos argentinos, mas eles não vão vender petróleo em peso argentino, né? Vão escolher algumas moedas, falar assim, ó, o preço do petróleo vai permanecer congelado por um mês. E vai ser vendido nessas moedas aqui, escolher umas 10, 15. Estão vendendo petróleo em Chile, em queniano, então pode ser sol peruano, peso chileno, peso colombiano, peso mexicano, boliviano, sabe? Escolhe um punhado de moeda e fala, não, vamos vender nessas moedas aqui. Preço, pode ficar tranquilo, por um mês fica congelado, depois ele se flutua livremente, normalmente. Só que a partir de hoje, em dólar, nós não vendemos mais petróleo. No minuto seguinte, depois disso, os Estados Unidos quebram, e aí o mundo não quebra junto. Porque o mundo emite moedas. O mundo só não emite dólar. Quer dizer, o Equador e o Milei quebraria a Argentina, né? Desnecessariamente, se ele fosse eleito com uma medida dessa. O Equador também já era, porque o Equador não tem própria moeda. Panamá. Então, esse país já era, dançaram. Mas o fato é que aí você consegue quebrar apenas a economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ontem nós vimos ao vivo na nossa live. Nós agora temos ventilador, então voltamos a fazer lives. Ao vivo a gente viu que os Estados Unidos da América têm apenas 37 bilhões de dólares em reservas internacionais. Nós vemos que o déficit comercial dos Estados Unidos só no mês de julho foi de 98 bilhões de dólares. Isso implica que todo o dinheiro que os Estados Unidos têm não vai dar para 2 semanas de importação. Não vai dar 10 dias. Certo? 10 dias. Um pouco menos, na verdade. Eu diria que 1 semana. Porque se você tem 37 e gastaram 100, então é menos de 40%. 40%, 10 dias, 10 dias. Todo o dinheiro que os Estados Unidos têm bancam apenas 10 dias das importações deles. Eles não têm mais dinheiro, só tem dólares, imprime dólares, eles compram o mundo com dólar. Porque o mundo acredita que o dólar vale alguma coisa. E eles usam esse poder de emitir dólar para fazer guerra, para destruir países, para corromper nações. Certo? Eles são um demônio. Se a gente precisa de uma referência mítica, eles são um demônio. Porque vocês acham que o Temer fez o que ele fez por bondade? Que o Bolsonaro e o Jegues fizeram o que eles fizeram por bondade? Fernando Henrique Cardoso fez o que ele fez por convicção? O dólar compra gente no mundo inteiro. Certo? O dólar compra gente no mundo inteiro. Destrói países, nações, governos. O dólar é a desgraça desse mundo, aquela moeda com símbolos maçons. Certo? Comandada por um banco particular, Fed, contaminada pelo Banco da Inglaterra. Você mata o dólar. E aí realiza outro objetivo secundário da Arábia Saudita. Transformar o seu próprio país, suas próprias cidades, em centros financeiros internacionais no lugar de Londres e Nova York. E aí é só negociar com os Emirados Árabes Unidos para também não vender petróleo em dólar. E aí você fala, ó, o mundo agora vai ter 2 novos centros financeiros. Nunca foi o objetivo da China ser centro financeiro internacional. Ele tem alguns, mas não é o objetivo. Então dá para negociar. Vai ser Dubai e uma cidade qualquer da Arábia Saudita. Jeddah, talvez. Né? Pronto. É isso, os Estados Unidos já era. Se eles não têm reservas internacionais e importam quase 1 trilhão e 200 bilhões de dólares a mais do que exportam, eles não têm como bancar as importações deles. A verdade é essa, cara. Não tem como. Simplesmente não tem como. Estima-se que 75% de tudo que se consome nos Estados Unidos seja produzido fora. 75% de tudo que se consome nos Estados Unidos seja produzido fora dos Estados Unidos. Eles importam tudo. Porque os Estados Unidos tem muitas fábricas. Tem muitas empresas, tipo Apple, né?
Mas elas produzem na China, por exemplo. Elas produzem na China. Elas produzem nos Estados Unidos. Elas são fábricas chinesas. A Apple é uma fábrica chinesa. Ela não tem fábrica alguma. É porque é um produto chinês feito em fábricas chinesas. E a maioria das coisas de empresas americanas na verdade é feito fora do país. Por empresas outras. Então é isso. O que os Estados Unidos fariam? Eles não produzem nada. Não produzem nada. E não tem dinheiro para bancar a importação. A economia dos Estados Unidos, ela entraria em colapso em minutos. Não é anos, não. Minutos. Minutos. A partir da decisão dessa tomada pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita, a economia dos Estados Unidos entraria em colapso em minutos. Aí você fala, mas isso não vai acontecer. Não vai não, né? Porque você quer, ou porque você acredita. Porque tanto pode acontecer quanto não acontecer. Não é uma decisão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos jamais permitiriam. O que eles vão fazer? Eles vão chorar? Eles não têm que permitir, não. A partir do momento que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos falarem, não vamos vender mais petróleo em dólar, o que os Estados Unidos vão fazer? Eles vão chorar? Vão obrigar? É isso que eles vão fazer? Com o Irã carregado de quinjal? Com a Arábia Saudita carregada, sabe-se lá do quê? Porque ela está protegida pela Federação Russa. Sério? O que os Estados Unidos vão fazer? Lançar os 2 porta-aviões deles que ainda flutuam? É isso que eles vão fazer? As bases militares deles dentro da Arábia Saudita estão dentro da Arábia Saudita, não sei se vocês perceberam. Na hora que os sauditas quiserem, eles vão para cima. E é lógico que se eles tomassem uma decisão dessa, eles estariam preparados. Qual que é a grande base dos Estados Unidos no Oriente Médio? É exatamente no Catar. País que está entalado na garganta da Arábia Saudita há muito tempo. E na do Irã também. Então, meu filho, camarada, já era. Quando os Estados Unidos tiverem que lidar com o fato de que o dólar não é mais a moeda de reserva do mundo, eles não têm mais nada que possam fazer. Nada. Nada. Fazer o quê? Eles não produzem. Eles não têm reservas. A economia vai colapsar. Pensa-se num supermercado em que 3 em cada 4 produtos sumissem das prateleiras. Como é que as pessoas vão viver? Isso quer dizer que a inflação nos Estados Unidos, no minuto seguinte, não é só o dólar ser pulverizado, não. A inflação também no minuto seguinte. E o que os Estados Unidos produzem? Produzem água, refrigerante à base de açúcar e produtos do agronegócio. Eles não produzem roupa, não produzem eletrônico, não produzem equipamento elétrico. Uns carros velhos, tecnologia ultrapassada, mas com peças importadas. Então isso destruiria a economia dos Estados Unidos da América. Destruiria. Sem nada que eles pudessem fazer. E sem destruir a economia do resto do mundo. Eu vi a Câmara de Comércio ontem, ao vivo, nós vimos ao vivo. Câmara de Comércio americana, do Brasil e Estados Unidos, entrei no site para saber qual que era o valor que o Brasil exportava para os Estados Unidos. Eles colocaram um dado lá de 2018, 26 bilhões de dólares. Eu falei, gente, por que um dado tão antigo? Aí eu fui ver por que um dado tão antigo. Foi na Cacex e vi o dado atual de 26,8 bilhões de dólares, caiu para 16,7 bilhões. Então, em 5 anos, o Brasil passou a vender 10 bilhões de dólares a menos para os Estados Unidos. Nosso comércio internacional nesse período subiu de 116 para 167 bilhões de dólares. Traduzindo, de 2 formas. Primeiro, as exportações do Brasil cresceram em média 50% nesse período de 5 anos. E a participação dos Estados Unidos no total das nossas exportações, que era de 20%, 1/5, caiu para 10%, 1/10. A gente sobrevive a uma queda de 10%. A gente sobrevive. Eu não sei se eles sobrevivem se comprar o que eles compram de nós.
O que a gente compra dos Estados Unidos? A gente compra de empresa americana. E aqui não produz nos Estados Unidos. E eles, evidentemente, não deixariam de vender. Porque eles precisariam desesperadamente de cada centavo de moeda estrangeira. Então, camaradas, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, olha que coincidência! Os dois entraram para os BRICS. Uau! Nossa, por que será, né? Que os dois entraram para os BRICS? Eles não deviam ter nada planejado, né? Nada. Ó, os Emirados Unidos, Emirados Árabes Unidos, não é aquele país que tem uma moeda chamada dirham, lacerada em ouro, e que fez um acordo amplo de comércio com a Índia, outro país dos BRICS, para não usar mais dólar? Uau! Então, coisas estão acontecendo, sim. Coisas estão acontecendo. Nossa, mas eu não vi isso no Bom Dia Brasil, não vi isso na Globo News, não vi isso na BBC. Nem vai ver. Agora, os dados que eu falei são verdade, são verdadeiros. Mas por que você não ouviu essa discussão na imprensa, nas redes sociais? Que as redes sociais, cara, elas foram feitas para mentir, para enganar. Tem um vídeo aqui falando da China que é extraordinário. Não sei se eu tomei o cuidado de baixar ele. Se tiver baixado, eu vou deixar aqui para vocês verem. Mas o fato, a grande verdade, é que agora os meios para destruir a economia americana, sem destruir a economia do resto do mundo, para libertar o mundo do dólar e da malignidade que representa os Estados Unidos, o capitalismo financeiro e o Ocidente ao mesmo tempo, está muito fácil. Os europeus continuam tomando decisões estúpidas. A Armênia foi provavelmente o país mais imbecil desse planeta no ano. O traidor deles lá, Pashinyan, ele queria tanto entrar para a OTAN. A OTAN tem uma regra para você ingressar nela, você não pode ter problema com vizinhos. O que ele fez? Para não ter problema com o vizinho, ele tem com o Azerbaijão. Ele simplesmente entregou Artsakh para o Azerbaijão. Traiu o povo armênio. Ele traiu centenas de milhares de armênios, entregando de graça para o Azerbaijão Artsakh. Porque ele não vai ter mais problema fronteiriço e vai poder ser aceito na OTAN. Fingiu ser amigo da Rússia, fingiu ser amigo do Irã e simplesmente entregou Artsakh para o Azerbaijão, para não ter mais problema fronteiriço. Pronto. Se eu estou brigando com alguém por causa de um pote de ouro, se eu entrego o ouro para essa pessoa, eu deixo de ter problema com ela. Foi que o Pashinyan, eu pensava que não tinha como alguém ser pior do que o Temer, ou o Bolsonaro, ou o Fernando Henrique Cardoso, em termos de mais entreguista, mais traidor, mais miserável. Tem. Pashinyan, presidente da Armênia. E o pior de tudo, isso vai servir de quê? A OTAN já era. Ou vocês acham que ela vai continuar existindo quando os Estados Unidos não forem nada? Ou vocês acham que faz sentido uma aliança militar existir para perder uma aliança de defesa que não consegue se defender? Porque a Ucrânia está mostrando exatamente isso. Certo? Então, hoje, na live de hoje, né, nós temos a intenção de fazer uma. Nós vamos debater isso e vamos começar a debater as estratégias que os Estados Unidos vêm adotando para roubar recursos dos outros. O verdismo ungueiro, o indigenismo da Shopee, o fadismo da floresta, o colorismo, o identitarismo, né, o patrocínio de fundações, guerra híbrida.
e quem são os brasileiros que estão trabalhando para os Estados Unidos. Temos até uma lista, né? Publicada pela própria Fundação Soros. Então não é uma, oh meu Deus, uma teoria conspiratória. Não, meu filho. A lista foi publicada pela própria Fundação Soros. Não foi eu que coloquei a Anistia Internacional, a Associação Marielle Franco, Viva Rio lá não. Certo? Foram eles. E a gente vai entender como isso funciona. Mas de toda forma, vocês podem ficar tranquilos. O que é dos Estados Unidos da América está guardado. Não vai ficar guardado por muito tempo, não. Não vai mesmo. Já era. Curta esse vídeo. Compartilhe. Não siga. Certo? Até mais. Espera aí. Deixa eu dar um oi decente. Tchau. Até. Para encerrar mesmo, estamos aqui na casa da dona mãe. Ali o gato. Gato tem a relação com caixa que vocês conhecem, né? Nós ganhamos ontem, assim que eu saí de casa, ganhamos um ventilador, né? Meu Deus. Esse tem até controle remoto. É uma máquina. E é o que nós vamos ficar. O que eu fiz com o meu? Eu dei para minha pobre mãezinha, né? Que aqui em Goiás o bagulho tá terço. Então eu trouxe o que eu ganhei dos meus inscritos para minha mãe. E esse que eu ganhei do Mutual na rede lá, né? Que mudou de nome. Ganhei do Fortado. Eu agradeço imensamente. Mas o fato é que agora esse aqui é mais interessante para mim, porque como ele tem... Isso é tipo uma alça, né? Então ele vai na altura certa para me refrescar e o computador. E a minha mãe também agora vai poder dormir. Inclusive já instalei aqui, ó. Agora a mãe já pode dormir tranquilona. Olha lá, dona mãe com a minha sobrinha. Aqui, ó, o celular que eu ganhei foi esse aqui, ó. Celular não, perdão. O ventilador que eu ganhei foi esse aqui. Potência.